Gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma breve leitura da Bíblia com a minha reflexão e tentando fazer uma aplicação para os dias de hoje. Então a gente vai começar com o livro de Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a adquirir a sabedoria e a instrução, a compreender as palavras que dão entendimento, a receber a instrução para proceder com sensatez, fazendo a justiça, juízo e a retidão. Ajudarão a dar prudência aos ingênuos e conhecimento e bom senso aos jovens. Uma boa maneira para a gente estar adquirindo sabedoria, prudência, sensatez, discernimento, um bom juízo daquilo que está ao nosso redor, é a leitura de Provérbios. Provérbios é um livro que foi escrito por Salomão, na sua maior parte, que foi considerado como o rei mais sábio que já existiu. Essa sabedoria dada por Deus. Então é um livro muito instrutivo para a nossa vida, para que a gente possa ter qualidades que são muito oportunas para a gente viver aqui na Terra, né? E que agradam a Deus também. Ouça o sábio e aumente o seu saber. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, os ditados dos sábios e os enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então a Bíblia nos ensina que os provérbios, eles têm grande influência sobre as nossas vidas, né? Aumentando o nosso saber, o nosso conhecimento, para que a gente possa desenvolver o nosso discernimento sobre diversas coisas, né? Enigmas, parábolas. Parábolas essas que muitas vezes eram contadas por Jesus e que poucos entendiam. E tem uma lição muito valiosa no final, que diz que o temor do Senhor é o princípio do nosso conhecimento. E isso é muito importante, né? Deus, o Criador de todas as coisas, como é que você pode não temê-lo? Não temê-lo não só na questão de salvação, de ir para o inferno, mas não temê-lo que ele se afaste de você, porque tudo que a gente tem, todas as nossas provisões, o nosso respirar, a nossa vida é bênção do Senhor, é dada pelo Senhor. Como não poderemos temer aquele que tem a vida, as nossas vidas nas suas mãos? Então é por isso que esse provérbio diz isso, no meu entendimento. Você quer começar a entender as coisas? Você quer começar a aumentar a sua sabedoria, o seu conhecimento? A primeira coisa que você tem que aprender é que tema ao Senhor, porque se você não teme o Criador, você já não entendeu o básico. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não abandone o ensino da sua mãe. Eles serão um belo diadema sobre a sua cabeça e um colar para adornar o seu pescoço. Por mais que a gente possa achar que os nossos pais, de repente, têm um conhecimento muito antigo, não conhecem muito do mundo contemporâneo, eles têm muito a nos ensinar e devemos sempre considerar essas lições. São lições que são dadas pela experiência de vida. E isso somente depois de ter passado muitas coisas na vida que se adquire. Normalmente quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai relembrando algumas coisas que nossos pais diziam e pensando, nossa, ele realmente tinha razão. Quando os nossos pais diziam, quando a gente era criança, olhe para os dois lados antes de atravessar a rua. Ou não converse com estranhos quando estiver na rua sozinho. A gente não entendia naquele momento, mas conforme você vai ganhando maturidade e entendimento sobre a vida, a gente vai entendendo que aquelas pequenas lições tinham o seu fundamento protetivo para a vida das crianças, que são muito importantes, que desde que elas obedeçam, elas estarão protegidas. E muitas vezes a criança não tem maturidade e entendimento para entender o porquê que deve se fazer isso, né? Mas o mais importante é que se faça. Meu filho, se pecadores tentarem seduzi-lo, não ceda. Talvez eles digam, venha conosco, fiquemos de tocaia para derramar sangue. Vamos armar uma emboscada sem causa contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com despojos. Lance a sua sorte conosco, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Aqui temos uma orientação clara de Deus nos alertando que a gente deve tomar cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes as nossas amizades. Aqui o contexto é de uma emboscada que não tem muito a ver com a nossa realidade de hoje, né? Fazer uma emboscada para capturar alguém. Naquele tempo isso era algo comum de se acontecer, né? Mas se a gente for contextualizar pro dia de hoje, pensa naquelas amizades que você já teve ou pessoas ao nosso redor que querem fazer maldade por diversão ou por algum interesse, seja lá qual for, ou para levar vantagem sobre alguém, atuar em grupo ali para levar vantagem sobre alguma pessoa. vantagem financeira ou vantagem para conquistar poder. Então isso é um alerta que Deus nos dá,
que a gente deve tomar cuidado com esse tipo de pessoa, com esse tipo de intenção que as pessoas possam querer nos atrair para atuarmos juntos, nos favorecendo e prejudicando alguém. Meu filho, não se deixe levar por essa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Certamente é inútil estender a rede à vista de qualquer espécie de pássaro, mas eles fazem tocaia contra o próprio sangue. Armam emboscadas contra si mesmos. Tal é a vereda de todos os que lucram pela ganância, e essa ganância toma a vida de todos os que a possuem. Aqui Deus nos alerta de que essas pessoas, elas gostam de fazer o mal, elas estão sempre tramando e planejando fazer o mal, e que a gente deve se afastar desse tipo de amizade, esse tipo de pessoa que está ao nosso redor. Deus ainda sinaliza, essas pessoas, elas armam planos e estratégias pensando em levar vantagem à vista de quem está vendo elas, no caso Deus. Essas pessoas tramam ali às escondidas para levar vantagem, mas Deus está vendo tudo isso. É por isso que Deus fala, elas armam contra o seu próprio sangue. Sangue de quem? Deles mesmos. Porque haverá o dia do juízo estabelecido por Deus para essas pessoas. É aquilo, você planta o bem, naturalmente você vai colher o bem. Você planta o mal, vai chegar o dia de você colher essa maldade também. Por mais que você tenha levado uma vantagem momentaneamente. Deus ainda alerta. Tal é a vida daqueles que lucram pela sua própria ganância, pois a própria ganância irá tomar a vida deles. É Deus declamando que no tempo certo ele vai estabelecer justiça. Justiça contra aqueles que tramaram o mal. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, de cima dos muros, ela clama, nas portas da cidade, faz o seu discurso. A sabedoria, ela está sempre ao nosso redor, sempre buscando a quem queira ouvi-la. A própria palavra de Deus, o livro de Provérbios e todos os outros livros da Bíblia, eles estão acessíveis a quem queira ouvi-los, quem queira estudar esses livros. Então, a sabedoria está conosco todo o tempo, basta que a gente dê ouvidos a ela. Até quando vocês ingênuos amarão a sua ingenuidade? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, compartilharei com vocês os meus pensamentos íntimos e lhes revelarei os meus ensinos. Deus muitas vezes está insatisfeito com nós. Todo mundo nasce ingênuo, mas a gente tem a possibilidade de adquirir conhecimento e não ser mais ingênuo. Deus coloca à disposição esse conhecimento, nos repreendendo, nos alertando. Até quando vamos ficar de zombaria ou de tolice, não ouvindo a voz de Deus, não ouvindo o que Ele quer nos mostrar, continuando em um caminho que vai nos prejudicar? Contudo, visto que vocês me rejeitaram quando os chamei, e ninguém se importou quando estendi a mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, da minha parte, vou rir da sua desgraça. Zombarei quando o que temem sobreviver a vocês, quando aquilo que temem sobrevier a vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Deus sempre está à porta nos avisando o caminho que estamos tomando, nos alertando que esse caminho é para nossa própria destruição. Mas nós recusamos ouvir a voz de Deus, recusamos ouvir os seus conselhos e alertas. Caímos em desgraça, em tempestades, em situações muito difíceis. Deus está sempre à porta nos alertando, nos repreendendo para que a gente mude de caminho, para que a gente mude a nossa conduta. Mas recusamos ouvir muitas vezes. Resolvemos seguir o nosso próprio entendimento. E aí Deus nos avisa, vai chegar o dia que vocês cairão em desgraça, cairão em vendaval, em tempestade, em situações difíceis. Daí vocês voltarão a clamar a mim, pedindo socorro. E eu rirei de vocês, rirei da sua desgraça. Porque quando eu disse para você me ouvir, você não quis ouvir. Quando eu te repreendi, você achou que era tolice, que não precisava disso. Não precisava mudar os seus caminhos. Pois bem, agora eu é que vou rir da sua própria desgraça. Então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e não escolheram temer ao Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso de toda a minha repreensão. Comeram do fruto dos seus caminhos e se fartarão das suas próprias maquinações, porque a rebeldia dos ingênuos os matará e a tranquilidade dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal.
Deus enfatiza: nesse momento, quando vocês estiverem passando por dificuldades, vocês clamarão a mim e eu não vou ouvir. Vocês não vão me encontrar, porque agora vai chegar o tempo de vocês colherem do fruto do seu próprio mal, da sua própria desgraça que vocês mesmos plantaram, por não ouvirem a voz de Deus, né? Então muitas vezes a gente faz isso. Deus nos avisa mais de uma vez, não é uma, né? Usa pessoas, usa louvores, usa a própria pregação. A gente não quer ouvir. A gente só quer continuar nos nossos próprios caminhos, nossos próprios entendimentos. E aí é colher a desgraça, é colher o sofrimento, colher a dor. E depois não adianta ir para Deus: Deus, coitado de mim, me socorre. Nesse momento, Deus vai deixar a gente colher o fruto do nosso próprio mal. Porque merecemos, porque isso é justiça. E Deus não tem comunhão com injustiça. Deus não é um Deus injusto. Pode demorar, mas a justiça vem. Então por isso devemos ouvir a voz de Deus. Devemos olhar para nossas próprias condutas, para que procuramos entender onde estamos errando, qual que é a vontade de Deus, o que Deus espera de nós. O caminho dele é sempre melhor que o nosso. É sempre mais sábio, sempre tem mais conhecimento, mais amor, sempre é o melhor para nós. Às vezes não é o que a gente gosta, às vezes não é o que a gente quer, mas sempre é o melhor para nós. E Deus está sempre à porta nos avisando, nos alertando, para que a gente possa mudar a conduta. Cabe a nós ouvir ou não. Quando não ouve, cai em desgraça. Depois não adianta reclamar com Deus. Não adianta falar: ah, meu Deus, porque eu mereci. Mereceu sim. Mereceu sim porque não quer ouvir. Mereceu sim porque não quer mudar. Mereceu sim porque não quer ouvir a voz de Deus, não quer se arrepender, não quer mudar suas condutas. E aí, Deus tem que aplicar a justiça, porque senão ele seria um Deus injusto. Agora, quem ouve a Deus vive uma vida completamente diferente. É a paz que excede todo entendimento, pois a sua segurança inteira está em Deus. O seu único temor acaba sendo não se afastar de Deus, que Deus não se afaste de você, né? Porque Deus não tem comunhão com o pecado, Deus não tem comunhão com a rebeldia, com a tolice, com a insensatez, com a arrogância, com o orgulho. Deus não tem comunhão com nada disso. A gente tem que procurar se afastar desses tipos de conduta, desses tipos de pensamentos, desses tipos de caminho de a se viver, para que a gente esteja sempre sobre a proteção, a guarda de Deus, como um pai que cuida do filho, sem temer as coisas do mundo, porque o nosso temor é Deus, a nossa vida está nas mãos dele, é ele quem nos garante a nossa vida, o nosso fôlego, as provisões. A nossa segurança acaba ficando em Deus. É totalmente diferente das nossas forças, que é falha, ou das nossas conquistas, que também é falha. Um dia você pode ter dinheiro, no outro dia você pode não ter. Um dia você pode ter saúde, outro dia você pode não ter. Agora você nunca vai poder dizer que um dia Deus não estará com você, se você continuar sendo obediente, fiel e amando a ele, porque ele nunca vai afastar-se da gente. Então é essa a reflexão que eu queria compartilhar aqui. Espero que tenha edificado quem ouviu esse vídeo até o fim e que possamos continuar tendo essa troca de ideias, essa troca de reflexões para agradar a Deus, para que estejamos sempre nos caminhos do Senhor e para glorificar o nome do Senhor todo sempre.